Bom, eu sou Daniel Neves Mischa, aluno de doutorado do Instituto de Física da UFRJ. E vou apresentar para você o meu trabalho sobre células solares que eu venho desenvolvendo no DICE. Bom, o nosso estudo específico é sobre células solares de banda intermediária baseadas em pontos quânticos para atingir alta eficiência, né? A gente tem um problema a atacar. O problema é basicamente o problema energético que a sociedade vem passando, né? E vai passar ao longo das próximas décadas. E o problema ambiental que a gente já vem sofrendo com ele há algum tempo e também há a previsão dele aumentar. Bom, hoje a população mundial gira em torno de 7 bilhões de pessoas e ela cresce a uma taxa de 1% ao ano. Essa mesma população ela consome aí em torno de 13 bilhões de toneladas de óleo equivalente de energia por ano. Essa unidade de energia é uma unidade muito usada no meio energético, né? Mas eu posso converter ela facilmente para quilowatt-hora, que é a unidade de energia que a gente está acostumado a usar. E isso vai dar aí que uma pessoa, em média, vai consumir 20 mil quilowatt-hora por ano, isso por pessoa no planeta, né? Bom, se a gente estimar aí qual é a energia diária que uma pessoa precisa para sobreviver simplesmente, né, suprir as suas funções básicas necessárias no dia a dia, a gente tem lá nos rótulos de alimento dizendo que a gente precisa de 2.000 quilocalorias, né? Converter isso para quilowatt-hora, a gente tem aí, fazendo a média no ano, o total necessário para suprir simplesmente as funções básicas do nosso organismo seriam 836 kWh. Então, fazendo a razão, né, a quantidade de energia que a gente de fato consome pela quantidade de energia que a gente de fato precisa, isso aí dá em torno de 25 vezes. A gente consome 25 vezes mais energia do que a gente precisa para sobreviver. Isso não quer dizer, a gente está tirando aí o banho, né, a gente está tirando aí outras funções, outras coisas do nosso dia a dia que a gente não está levando em consideração. Bom, existe um gráfico, esse gráfico que está apresentado no slide, mostrando as tendências do aumento de consumo de energia, né, supondo 3 cenários. O primeiro cenário, que é essa curva em vermelho, ele é uma projeção caso nós continuemos consumindo energia conforme a taxa que a gente consome hoje, né? Então a gente vê que ele cresceria bastante ali o consumo de energia. A curva em azul é o consumo de energia crescendo caso todos os governos cumprissem os tratados firmados internacionalmente em termos de clima, né? Isso sempre seguiria esse padrão azul. E a curva em verde seria uma redução bem drástica na quantidade de energia que nós teríamos que conseguir caso nós quiséssemos manter o patamar de 450 ppm de gás carbônico na atmosfera. Bom, o mais importante desse gráfico é entender que o consumo de energia vai continuar crescendo ao longo do tempo, né? Bom, a pergunta que fica é, da onde a gente vai tirar tudo isso, né? Daqui a pouco a gente vai tentar entender isso aí. Bom, nesses gráficos que eu apresento aqui agora para vocês, a gente tem o consumo de energia, o tipo de combustível usado para gerar a energia primária que a gente precisa. Então é fácil de ver que a nossa fonte primária de energia hoje é basicamente feita de combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo, gás natural. E as energias renováveis hoje, se a gente olhar aqui nesse gráfico, né, 2009, que é o último dado, ela tem uma porcentagem muito pequena frente a todas as outras. A gente poderia dizer aí que muito mais de 80% da nossa fonte de energia primária é basicamente vinda de combustível fóssil. E qual o problema disso tudo, né? A gente pode fazer aqui uma continha básica para estimar a quantidade de combustível, a reserva que a gente ainda tem disponível na superfície da Terra de combustível fóssil, né? O combustível fóssil é um combustível que não se renova, é um tipo de energia não renovável, então em algum momento ele pode vir a acabar. E vamos tentar fazer uma estimativa de quando isso pode acontecer. Bom, se a gente considerar que todo o oxigênio presente hoje, o gás oxigênio presente hoje na atmosfera da Terra, ele é proveniente da reação de fotossíntese, ou seja, só depois que começou a existir vida na Terra, né, vida vegetal na Terra, de fato esse oxigênio passou a ser produzido,
considerar então que antes disso, todo o oxigênio da Terra ele estava presente em óxidos e o carbono estava presente em carbetos, em associações que não eram vegetal, e também o oxigênio em associações que não eram o gás oxigênio. Se a gente considerar isso e considerar a reação de fotossíntese, né, que está representada aí, N mols de água mais gás carbônico produzindo N mols de uma unidade básica aí de vida vegetal, né, de matéria vegetal, mais oxigênio, a gente vê que a relação entre a quantidade de gás carbônico ou a quantidade de carbono que é fixado numa planta, ela é 1 para 1 com a quantidade de oxigênio. Né? Então, eu tenho um mol de carbono sendo gerado com a liberação de 1 mol de gás oxigênio, que é o O2. Então, com isso, a massa de carbono que é retida pelas plantas no processo de fotossíntese, ela é a massa do carbono, que é 12, né? Dividido pela massa do gás oxigênio, que é 32, vezes a massa do gás oxigênio. Bom, a massa do gás oxigênio é fácil de obter, né? É só a gente considerar que existem 20% de gás oxigênio na atmosfera. Isso é uma medida que é uma medida experimental, fácil de obter. Isso multiplicado pela pressão atmosférica, a área da superfície da Terra dividido pela gravidade, a gente obtém então a massa de carbono que está presente na superfície da Terra devido a esse processo de fotossíntese ao longo dos milhões de anos aí. Isso dá uma massa de carbono em torno de 400 mil bilhões de toneladas. Né? Bom, existe uma estimativa que até hoje, nós consumimos em torno aí de 10 mil bilhões de toneladas. Né? Bom, é claro que esse número é muito pequeno comparado ao que a gente apresentou acima. Né? Eu tenho 400 mil bilhões e só consumi 10 mil bilhões. Mas o grande problema disso tudo é o seguinte: apesar de existir muito combustível fóssil ainda para ser explorado, o problema é que esse combustível está em regiões de difícil acesso. Né? Então, a partir de agora, é como os especialistas dizem, o fim da era do petróleo barato está chegando, né? Ou chegou já. Bom, aqui tem um gráfico mostrando uma projeção que até 2100, de fato, as reservas de carvão, petróleo, gás natural, tendem a ser consumidas, se forem consumidas na taxa que a gente consome, elas tendem a acabar. Né? Então a gente tem que tirar a energia de outro lugar. Bom, além do problema energético que eu acabei de apresentar para vocês, existe o problema ambiental. Né? A gente sabe que o uso de combustível fóssil faz desprender da superfície da Terra o carbono em forma de gás carbônico, e isso faz, o gás carbônico, além de outros gases, eles são gases do efeito estufa, o que fazem a Terra aquecer, e além de outras consequências. Né? Então, nesses gráficos eu apresento aqui alguns resultados do IPCC, do resumo que eles fizeram em 2007, mostrando, por exemplo, a concentração de gás carbônico aumentando na atmosfera ao longo do tempo e as consequências que isso pode ter gerado. Né? Por exemplo, a temperatura da superfície da Terra aumentando ao longo do tempo, o nível dos oceanos aumentando ao longo do tempo e a cobertura de neve no hemisfério norte diminuindo ao longo do tempo. Bom, quais são as possíveis soluções para esses dois problemas? Nesse gráfico que eu apresento aqui, está representado a bolinha branca, a quantidade de energia que a gente consome por ano, né, mundial. Ao lado tem a quantidade de energia solar que chega na superfície da Terra, num ano também. E a gente pode ver que isso é 3.000 vezes mais do que nós precisamos. Aqui ao lado tem outras fontes de energias renováveis. Eu gostaria de citar somente a eólica, que também tem um potencial energético muito grande, né, da ordem de 200 vezes a energia que a gente precisa. Bom, então a energia solar é uma grande candidata. E por que então escolher a energia solar? A energia solar é uma fonte de energia limpa, potente, abundante na toda a superfície terrestre, gratuita e democrática. Né? Nesse gráfico a gente pode ver que a maior parte da superfície, das regiões da superfície terrestre, ele recebe uma boa quantidade de radiação solar ao longo do ano. Bom, aqui tem uma figura representando a quantidade, para representar essa quantidade abundante de energia que chega do Sol na superfície da Terra.
representando aqui, nesses quadradinhos vermelhos, a quantidade de espaço, a quantidade de área que eu precisaria preencher com algum dispositivo que converta a energia solar em energia útil para a gente, né? Por exemplo, energia elétrica, quanto de área eu precisaria para abastecer toda a humanidade, né? Então é possível ver nesse quadradinho vermelho maior a área que seria necessária para abastecer toda a humanidade, todo o planeta Terra estaria concentrado aqui. A quantidade de energia que chega nesse quadradinho vermelho maior, se a eficiência, obviamente, de conversão fosse 100%, seria suficiente esse quadradinho vermelho para abastecer toda a Terra. No quadradinho aí intermediário, seria uma área que abasteceria toda a Europa, e o menor quadradinho toda a Alemanha. Então, a gente vê que o potencial energético no Sol é muito grande, realmente. Bom, espero então ter apresentado para você uma boa justificativa de construir, de produzir, fabricar esse tipo de dispositivo em função dos problemas que a sociedade hoje está passando e que vai passar ao longo das próximas décadas, né? Espero que você tenha compreendido. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente da física básica desses dispositivos, falar um pouco do histórico, né? Das eficiências, do custo-benefício dessa célula, da geração desse tipo de energia. Bom, então eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!